Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra, e a gente está num podcast hoje especial sobre mulher, mama, reposição. E aqui veio o Dr. Rogério Fenili, que é mastologista, é meu amigo há milhões de anos, né? Acho que a gente se conhece há mais tempo do que qualquer outra coisa. A gente fez residência juntos e ele foi para o Pérola Barton, para a Escola Paulista, e para mim ele é a referência em mama nesse sentido. Quer se apresentar? Você tem um segundo. Eu sou o Lucas Caselli, sou médico do esporte, fisiatra, é um prazer poder falar aqui sobre esses temas tão polêmicos, e fica até o final do episódio que vai ser maravilhoso. Vamos lá. Rogério, vou começar fazendo uma pergunta. Qual é a importância de uma mulher fazer mamografia? O ultrassom substitui a mamografia? O autoexame substitui a mamografia? Bom, vamos lá. Importância da mamografia, né? Todos os trabalhos no mundo mostram que, assim, ela diminui a mortalidade em aproximadamente 35%. Só esse dado já bastaria para toda mulher querer fazer mamografia, né? Os trabalhos suecos, europeus, canadenses, todos são claros nesse sentido. Aí, por que ela reduz a mortalidade? Porque ela impede o câncer? Não, porque ela faz o diagnóstico do câncer num momento tratável. É isso que a gente busca. Não vai dar para impedir o câncer, mas vai dar para diagnosticar ele num momento em que você possa fazer um tratamento tanto oncológico quanto estético adequado para a paciente. O ultrassom não substitui, porque várias alterações da mama da mulher, só a mamografia vê. Nem mesmo a ressonância substitui a mamografia, quiçá o ultrassom. Então, assim, eu brinco com os meus residentes, falo, se tivesse que levar só uma máquina para a ilha deserta, eu levaria o mamógrafo, porque com ele você faz o diagnóstico de boa parte das pacientes, você tem limitações, mama densa, idade, a gente pode aprofundar isso, mas o exame de escolha, sem dúvida, é a mamografia. Vou fazer uma pergunta pro Lucas. Lucas, você faz autoexame de mama? Porque tem câncer de mama em homem. Você faz autoexame? Eu não. Mas eu sei que não tem nenhum caroço aqui. Homem tem que fazer autoexame? Deveria. O câncer de mama é 1% dos cânceres de mama. Né? É raro, mas existe. Especialmente se ele tiver alguma história familiar, né? Que história familiar um homem vai ter? História familiar de câncer de mama nas mulheres ou outros tipos de tumores, né? E aí, então, existe chance dele ter? Tem, porque a principal mutação genética para o câncer de mama em homem é o BRCA2, em que as mulheres da família podem ter câncer de mama, ovário e intestino, e os homens podem ter câncer de próstata. Então, homens que têm história de câncer de próstata na família têm que caprichar mais no autoexame, porque ele pode ter uma mutação genética que pode facilitar o câncer de mama nele. Mas homem faz diagnóstico como? Porque a maioria não vai fazer autoexame e não dá nem para fazer mamografia. Dá para fazer mamografia no homem? Dá. Quem tem ginecomastia dá. O exame de escolha para ginecomastia, para você fazer diagnóstico, é a mamografia. Óbvio, se for muito magro, que nem ele, não dá para fazer uma mamografia. Mas a maioria dos homens acaba tendo um pouco de ginecomastia, especialmente depois dos 45, 50 anos. O diagnóstico é clínico. E a maioria das vezes que a gente surpreende é no esporte, né? Às vezes, ou na academia, quando o cara vai fazer um movimento e dói, ou no futebol, né? Quando vai matar aquela bola no peito, o cara fala, puxa, tá doendo aqui. E aí o principal sintoma é dor, porque na mulher você tem uma mama inteira ali pro tumor crescer e dar algum sintoma, né? No homem, quando ele começa a crescer, não tem espaço, ele já bate no músculo peitoral, já dói. Então qualquer nódulo no homem já começa a incomodar. Muito bem. Pergunta. Não tem história de câncer na família, nem de mama, nem de próstata, então tá tranquilo. Faço meu autoexame também. Vai fazer a partir de hoje. Tudo beleza. Tô vendo a cena ridícula. Faz uma pergunta. Existe um preconceito muito grande, né, de que a radiação da mamografia causa câncer, né? Então, você fazer o exame, isso seria mais perigoso do que o próprio câncer. Existe esse mito por aí, né? Eu já digo, existe o MC contra câncer de mama. É mito, né? O benefício supera e muito o risco. Tem um pouco de radiação, mas ela é inferior, por exemplo, à radiação de tomografia, por exemplo. E mesmo que você faça exame a cada 6 meses,
em algumas situações que a gente tem que fazer, daquele controle de lesões. Tem a latência, né, da radiação. Ou aquela complementação que você tem que fazer, né? As pessoas ficam preocupadas que você faz a mamografia, vem uma microcalcificação, você precisa bater aquela ampliada. Puxa, vou fazer de novo, fiz semana passada. Não justifica. Nem mesmo aquela questão da tireoide, que o pessoal começou a levantar, fazer mamografia com protetor de tireoide. Tem alguns laboratórios que tem. Totalmente mito, não tem nenhum trabalho científico provando isso e o benefício, não deixe de fazer mamografia por causa disso, pelo amor de Deus. A radiação é muito pequena perto do benefício que você tem. A reclamação das mulheres é que dói, e realmente dói. Mas o que dói não é apertar a mama, é quando pega aqui na costela, sabe? Ai, a compressão dói também. Assim, se você tiver uma mama muito densa, dói para chuchu. Né, assim, mama pequena, paciente com prótese, incomoda bastante. Eu né? não vou fazer esse ano. Ai, então, Deus, a prótese, você tem que fazer aquela manobra que chama manobra de Eklund, né? Nome esquisito aí, que você tem que empurrar a prótese para trás, puxar toda a mama para frente e comprimir essa mama que você puxou. Já tá doendo. É super incômodo. Mas assim, o que tem que ir na cabeça, como todo tratamento, é o benefício que você está tendo. Fala, olha, eu vou sofrer, mas é por uma boa causa. Sei lá, toma um analgésico um dia antes, anti-inflamatório um dia antes para suportar e tem que ir, não tem jeito. É rápido. Com a mamografia digital nós temos poucos, nós temos muita digitalizada, né, que é diferente. Mas aí o tempo de compressão e a compressão diminuíram um pouco. Então, assim, você consegue dar um pouco mais de conforto com uma qualidade de imagem melhor. O duro é quando você tem um aparelho ruim. O aparelho ruim é vítima, todo mundo. A paciente, o técnico, o médico que vai laudar. Porque aí tem que ficar repetindo 200 vezes, porque não fica bom, porque fica denso, não vai. Então, exame ruim, todo mundo é vítima, né? Você acha que vale a pena colher BRCA para toda mulher que tem cancerofobia? E qual é a indicação precisa do BRCA? Bom, você tem que raciocinar que quando você pede um BRCA, vem uma atitude depois. Você tem que estar preparado para o resultado. Toda vez que eu peço um BRCA, eu falo assim, você está preparada para o que vem depois, se vier positivo? Você está preparada para tirar sua mama e seus ovários se ele vier positivo? Se ela responder não, eu falo, então nem faz. O silêncio é melhor. Agora, primeiro, não dá para pedir tudo, você tem que basear em guidelines, né? Nos Estados Unidos você tem alguns programas como o BRCA Pro, ou você segue um modelo inglês lá que é o Tire Cruise, que quando você tem acima de 20% de risco para ter uma mutação, é obrigatória a dosagem. Agora, você tem câncer de mama na família, algum histórico pessoal seu, justifica. Cancerofobia, pura e simples, eu acho que a orientação que você dá, explicando que não é bem assim, porque, cara, 95% dos cânceres são esporádicos, só 5% são herdados. Fica todo mundo fixado nos 5% e esquece do esporádico. Esquece de, por exemplo, ter uma qualidade de vida saudável, que vai ser uma prevenção maior do que fazer o teste. Então, assim, a cancerofobia às vezes justifica quando você tem algum outro elemento. Se não, não. Pura. Chegou uma mulher, olha, eu sempre brinco, né, da Angelina Jolie, né, com os pacientes. Falo, Angelina Jolie, elas são íntimas da Angelina, né? Elas chamam de Angelina, a Ange. Aí eu falo, olha, ela tirou a mama, tirou o ovário e depois o Brad Pitt foi embora. Você fala isso? Então, assim, não perca seu Brad Pitt. Mas quando é necessário, tem que tirar. Por exemplo, tem muita gente... Aí quando você indica... você fala assim, tem que fazer mamografia. Muita gente fala assim, não posso fazer a ressonância. Eu peço ressonância para acompanhamento de prótese depois de alguns anos para ver se tem alguma coisa relacionada à alteração da prótese. Mas existe alguma indicação de fazer ressonância em nível populacional ou em substituição à mamografia? Então, substituição nunca. Ela é complementar. Agora, os trabalhos americanos mostraram que em pacientes de alto risco, seja ela mutada, seja ela com alto risco familiar, a ressonância agregando na prática diária, ela aumentou a detecção de tumores em mais de 15%. Então, assim, quando você classifica ela como alto risco familiar, tipo assim, 1 ou 2 parentes de câncer de mama na pré-menopausa,
Isso é importante também, né? Falar que não é na menor... minha mãe teve câncer de mama aos 80, aos 60. A gente sempre considera, mas é um fator atenuante importante. Agora, se classificou de alto risco, poder introduzir a ressonância na prática diária é uma boa. É possível? Na saúde privada, sim. Na saúde pública, pouco provável. Em São Paulo, você tem pouquíssimos lugares que fazem ressonância pelo SUS. Então, é preciso entender esse contexto que a gente vive em São Paulo e no Brasil, que na saúde privada dá, no SUS fica preocupante, né? Porque às vezes você fala assim, olha, você precisa fazer uma ressonância. Coitada, a mulher não tem condição de fazer às vezes, né? Dá para se virar com a mamografia? Dá, a mamografia é um ótimo método, às vezes associando um ultrassom. Eu falo de agregar quando é possível, mas a gente não pode esquecer o país que a gente vive, porque no SUS, por exemplo, eu não consigo pedir uma ressonância com menos de 8 meses de intervalo. Entendi. Tem dúvida? Perguntas? Não, eu acho que é isso, né? É agregar um método a mais para um diagnóstico possivelmente mais precoce, né? E quanto mais precoce você detectar, melhor potencialmente, né? Claro que depende, né, da histologia, né, do tipo do tumor específico, mas o diagnóstico mais precoce, geralmente você tende, né, a ter uma resolutividade, uma capacidade de cura melhor, né? E hoje você tem até a biópsia guiada pela ressonância, porque muitas vezes a ressonância, você não faz diagnóstico na mamografia nem no ultrassom, só dá na ressonância o tumor. Antes era um pepino isso, que você fala assim, como é que eu vou biopsiar essa lesão? Hoje você consegue fazer até mamotomia guiada pela ressonância, que aí você tem um diagnóstico mais precoce. O objetivo é sempre esse, é diagnosticar precocemente. Sabe que eu lembrei de uma coisa? Hoje a Isabela, que trabalha lá com a gente, que é mastologista também, ela pôs um post dela que daqui a alguns anos você poderia fazer o diagnóstico de câncer de mama pela digital, pelo suor, né? Pela digital. Sabe alguma coisa a respeito disso? Se tenta muitas coisas, né? Gotinha de sangue, né? Há um tempo atrás ficou famoso isso, né? Mapeamento. Eu acho que pode ser que a engenharia genética evolua a esse nível, né, de você encontrar. Porque quando você fala de genética no câncer de mama, você tem umas mutações conhecidas, mas tem muita coisa lá que você faz o teste. Você comentou sobre o teste, né? O teste pode ter 3 resultados. Ele pode vir positivo, ele pode vir negativo, ou ele pode vir as tal das variantes de significado incerto, que você acha uma mutação, mas ela ainda não está descrita se aquilo lá causa câncer ou não. Eu acho que isso gera mais estresse do que o teste positivo em si. Porque você sabe que você tem uma mutação, você não sabe o que significa aquilo, e isso é revisto a cada 5 anos. Porque aquela variante que hoje é incerta, ela pode se tornar importante. Daqui 5 anos, se 1000 mulheres tiverem câncer com aquela mesma mutação, ela deixará de ser incerta e passará a ser patogênica, que a gente fala, para agir. Então, assim, por isso que o teste tem que ser bem indicado, Loreta, porque senão ele pode gerar um estresse desnecessário. Né? Você imagina, por exemplo, uma pessoa de 25 anos fazer um teste genético desnecessário e ter uma mutação. Você vai tirar as mamas e o ovário. Você vai tirar o ovário de uma menina de 25 anos? É complicada essa situação. Não é simples. Precisa tirar, a gente sabe que tem incidência de câncer de ovário na mutação, mas como fazer isso com uma menina de 25 anos? Esperar até os 40? A gente tenta esperar, mas como vão ser esses 15 anos de vida dessa pessoa? Sim, você tem razão. Extremamente preocupada, né? E com uma monitorização talvez bastante Eu digo que um dia alguém vai dar uma intensiva. cotovelada na mama e fala, puxa, é agora. Todo e qualquer fato que ocorrer, essa pessoa, de repente, ela vai querer engravidar, vai ficar preocupada. Será que eu posso engravidar com essa mutação? É bastante preocupante. Eu sei que é legal fazer, é legal ter o conhecimento, mas você precisa, às vezes, ver qual que é o passo seguinte ao teste que você vai pedir. Porque, de novo, né, a genética, claro, né, ela favorece muito, algumas genéticas favorecem muito, mas como você mesmo disse, não são todas, né? Exatamente. A genética não é determinístico, né? Você vai ter coisas que potencialmente... Você tem os genes que a gente chama de alta penetrância, né? Que é aquele BRCA1, BRCA2, o P53, que são esses que são mais punks aí, vamos falar. E aí, assim, o resto tem baixa penetrância. E muitas das mutações você pode fazer vigilância com imagem, que é o que você já vai ter que fazer. Então, se você conseguir estabelecer um critério para fazer uma vigilância adequada por imagem, mesmo em casos de muitas mutações de baixa importância que a gente fala, você já está fazendo uma prevenção legal. Perfeito. Né? E qual que é o maior risco para câncer de mama? Ser mulher.
Ah, juro. É o principal. Ah, você é um palhaço. Não, mas é o principal. Não, outro risco. Você tem basicamente o quê? Obesidade. Obesidade é um risco importante. A mama densa é um fator de risco bastante importante. Mas não pela mama densa, pela dificuldade de avaliação. Pela dificuldade diagnóstica. Porque senão as pessoas vão achar que é por causa... Não, e é porque você também tem mais glândula. Sim, você tem mais glândula. Para onde ter tumor. Então, o risco pessoal, a gente fala alguns fatores que são importantes, vai. A nuliparidade é um fator importante? Muito. É um fator importante. Principalmente até que idade? Até os 19 anos. Nuliparidade é você não ter tido filhos. Então, ter filhos é um fator que ajuda porque ele termina de madurar, vou falar assim, né? Porque é público, aquela mama. Então, eu consigo fazer a diferenciação. Depois dos 20 anos, não existe uma queda tão importante. Mas até os 30 ainda tem um pouquinho de salvaguarda, né? É porque a célula-tronco que você tem até os 20 anos é diferente da célula-tronco que você tem depois. Então, a tua mama ela faz a maturação e ela dá um stop, ela para. Naquele momento. Esperando você amamentar. Isso. É só ali que ela completa o desenvolvimento dela. Para o público entender, quanto mais cedo você completar essa maturação, menor o risco de erro, porque tua célula é um pouco mais jovem. Vai, para o pessoal entender. Quanto mais tarde você for fazer isso, mais idosa é a sua célula, maior o risco dela ter um errinho ali quando ela for se dividir e causar algum problema. Então, de fator pessoal é isso, mama densa. Agora, os hábitos de vida cada vez mais estão presentes. Obesidade, sedentarismo, álcool, tabagismo. Quanto de álcool? De nada deixou a gente beber 2 dedos de vinho por dia, você não vai deixar beber nada? Eu não. Eles não bebe, eles calculam que acima de 3 doses por dia é um fator de altíssimo risco para câncer de mama. Sim. Até uma dose, se bem que assim, eu gosto daquele trabalho da dieta mediterrânea, né? Porque ele permite uma taça de vinho ou refeição em uma das refeições, né? Que é um fator preditor. Agora, essa questão do sedentarismo, da síndrome metabólica que a gente fala, diabetes, colesterol alto, tudo isso contribui para o risco bastante aumentado. E os traumas na mama são um fator de risco? Não. O trauma às vezes faz o diagnóstico de um nódulo que ela não viu, né? Mas o que ele vai gerar um trauma? Ele vai gerar uma cicatriz, que a gente chama de esteatonecrose, que é bem frequente. Pode gerar um endurecimento ali, mas assim, não chega a ser um fator de risco muito importante. Senão, puxa vida, todo mundo vai parar de fazer o esporte, né? Que nem você faz lá, o jiu-jitsu, não vai poder mais fazer. Talvez a pessoa tenha tido trauma, né? E com ou sem, ou apesar daquele trauma, ela era uma candidata a ter o câncer de mama e por acaso ela teve o trauma antes e as pessoas acabam associando, né? O que eu vejo muito é que por causa do trauma ela vai fazer um exame e vê um tumor que estava lá escondido e que não tinha visto. O trauma ajudou no diagnóstico. Foi o salvador da pátria. Pode perguntar, faz uma pergunta aí. Não, a questão de se tem variação, né? Algumas pessoas falam que, dependendo do lugar do globo, você tem diferentes prevalências de câncer de mama, né? Isso tem alguma influência? Tem. Vamos lá. Vamos falar como era a vida da nossa tataravó. A nossa tataravó, ela menstruou aos 12, casou-se aos 13, teve 14 filhos e entre gravidezes e amamentações ela só foi menstruar de novo aos 30. Essa era a história da mulher. E morreu aos 35. Exato. Então, assim, o que aconteceu nas regiões mais industrializadas? A mulher passou a menstruar mais cedo, ela tem mais estresse, ela toma anticoncepcional mais precocemente, ela não engravida ou engravida muito tarde, come mal, tabaco, poluição, álcool. Então, a história do câncer de mama segue as populações industrializadas. Não precisa nem ir para a Europa. Aqui dentro do país você vê. A incidência no Sudeste e no Sul é muito maior do que na região Norte, por exemplo. O Nordeste vem subindo um pouco. À medida que você vai, o Nordeste divide. Nas capitais, a incidência do câncer de mama é uma. No interior, é outra. Então você pega no mundo, a África não tem câncer de mama, tem pouco. Quem tem mais é a Europa. A parte da Ásia é um pouco mais desenvolvida. Então ela segue essa questão do país industrializado. Os hábitos de vida são decisivos. Haja vista que as japonesas que migram para os Estados Unidos,
da mesma família, as que estão nos Estados Unidos têm câncer de mama, as que estão no Japão não têm câncer de mama. Isso quer dizer que os Estados Unidos dá câncer de mama? Pode-se dizer que sim. Se você pegar a dieta base americana... Muito ruim, hábitos de vida, assim, você favorece ter o câncer de mama. Trocou o ambiente, né? O ambiente fica muito mais favorável. O consumo de soja, que precocemente na infância é protetor, ele pode ser prejudicial depois de uma certa idade porque ele tem estrogênio, né? Ele funciona mais ou menos como uma reposição hormonal. Mas os trabalhos mostraram que quando você tem um consumo da soja na infância, ele atua como fator protetor. E a dieta japonesa, por exemplo, é basicamente soja. Tofu, tempê. É verdade. Agora, por que existe uma diferença da incidência de câncer de mama em relação à idade nas mulheres aqui na América do Sul, especificamente, e na Europa? Então, se você pegar São Paulo e o Sudeste e Sul, nós temos a mesma incidência europeia. Mas em relação à idade? Porque lá na Europa, por exemplo, a mamografia é indicada a partir dos 50 anos. Aqui, a partir dos 40. Por que essa indicação é diferente? É questão de protocolo no mundo. Existe uma coisa de aparecimento do tumor, que é uma coisa que o professor Pinotti defendia, meu preceptor na residência, que é um intervalo, eu vou falar o nome, eu sei que é público, que chama Sojourn Time, que é o tempo de duplicação e de surgimento de um tumor. Dos 40 aos 50 anos, esse intervalo é de 6 a 8 meses. A partir dos 50 anos, ele passa a ser de 1 ano e meio. Por isso que lá... Então, você fazer um protocolo a partir dos 50 anos a cada 2 anos, tudo bem. Mas dos 40 aos 50, depende do enfoque. Se você pegar o gestor, ele vai falar que ele vai gastar muito dinheiro para salvar uma vida. E isso realmente deve ser levado em consideração? Sim, a nível de saúde pública sim. Tem que ser. Mas essa vida é importante para alguém. Sim, Depende do enfoque que você dá. Quando você fala de em números frios, não vale a pena pelo tanto de pessoas que você vai salvar. Mas quando você fala de universo familiar e vai trazendo para um microcosmos aqui, eu sempre falo, essa pessoa pode ser a mãe de alguém. É a mãe exatamente. De alguém. Ela quer fazer o diagnóstico, né? Então, assim, quando você fala da mamografia, é difícil fazer análise, por exemplo, porque quando você estabeleceu protocolos de mamografia, foi ao mesmo tempo que surgiu os melhores quimioterápicos. Aí os que não defendem a mamografia falam, não, morreu menos por causa da mamografia ou porque os quimioterápicos eram melhores? Difícil fazer essa correlação. Eu ia perguntar um negócio, me deu branco. Não sei se ficou claro. Ficou? Sim, não. Nossa, eu tinha uma coisa para perguntar, me acabou. Lembrei. Tem muito que eu atendo no consultório, às vezes, uma mulher de 35 anos que faz mamografia anual porque na família dela teve câncer de mama. Só que não era pré-menopausa. A mãe dela teve câncer de mama aos 60, Então, tem muito médico que indica mamografia a partir dos 35 anos. Tem algum embasamento nisso? Não. Na verdade, na paciente com câncer de mama na pré-menopausa, você faz a idade do parente de câncer de mama menos 10, mas nunca antes dos 30 anos. E aí você inicia o rastreamento a partir dessa parte. Se ela tem um parente com câncer de mama na pós-menopausa, nada justifica que ela faça mamografia aos 40. Mas vocês estão querendo economizar dinheiro. Não é isso, é porque você não vê nada. É um brancão, a mama é densa, o benefício da mamografia é pequeno. Pode até ocorrer de ver alguma alteração que aí vai gerar outro procedimento, uma biópsia, né? E no final das contas não era nada, não era necessário. Hoje você tem artifícios, por exemplo, como a tomossíntese, que você faz uma mamografia em 3D, que você consegue até mapear melhor essa situação. Mas, de novo, você vai fazer, vai vir normal, e aí ela vai ficar tranquila, mas... Não devia. Não devia. Eu vou terminar esse bloco agradecendo o Rogério, né? Fala seu Instagram, Rogério, para as pessoas. Eu esqueci de fazer essa... É @Dr. Rogério Fenili. Felino? Dr. Felino? Felino. Eu queria ser parente do Felino, mas é Fenilo. Fenile. Obrigada, Rogério.